Imagine descobrir que a panela antiaderente que você usa todos os dias para cozinhar para sua família contém uma substância que a própria empresa sabia ser letal desde 1961. Imagine descobrir que essa mesma empresa enterrou estudos, comprou silêncio e permitiu que milhões de pessoas fossem envenenadas por 60 anos. Agora imagine que essa empresa não apenas sabia dos perigos, mas conduziu experimentos secretos em comunidades inteiras. Transformou cidades em laboratórios humanos. E quando as pessoas começaram a morrer, eles simplesmente mentiram. Esta é a história macabra da família DuPont, uma dinastia que construiu um império químico de 80 bilhões de dólares sobre montanhas de segredos mortais. Uma família que decidiu que suas panelas antiaderentes valiam mais que milhões de vidas humanas. E hoje vou contar tudo, desde as primeiras mortes suspeitas até o maior escândalo ambiental da história americana. Uma história que Hollywood transformou em filme, mas que a realidade é ainda mais assustadora, porque às vezes os monstros mais perigosos não se escondem em castelos sombrios, eles se escondem em salas de reunião corporativas. Para entender a monstruosidade do que os DuPont fizeram, primeiro precisamos entender quem eles são. E a resposta vai te chocar. A família DuPont não é apenas rica, ela é uma das famílias mais poderosas da história americana. Desde 1802, quando Eleutério Irene DuPont fundou a empresa com apenas 36 mil dólares, eles construíram um império que literalmente mudou o mundo. Mas aqui está o primeiro segredo macabro. Eles começaram fabricando pólvora. Morte foi sempre o negócio da família. Durante a Guerra Civil Americana, a DuPont forneceu 40% de toda a pólvora usada pelo Exército da União. Cada explosão, cada morte, cada soldado morto enriquecia os DuPont. Na Primeira Guerra Mundial, eles foram os maiores fornecedores de explosivos dos Estados Unidos. Ganharam 57 milhões de dólares, o equivalente a 5 bilhão hoje com a morte de milhões de pessoas. Mas o mais assustador é que eles não apenas vendiam a morte, eles a aperfeiçoavam. Foram os DuPont que desenvolveram explosivos mais mortais, gases mais tóxicos, armas mais eficientes. E quando as guerras terminaram, eles precisaram encontrar novas formas de lucrar. Foi então que descobriram algo ainda mais lucrativo que a morte rápida, a morte lenta, dinamite, para construir ferrovias e matar trabalhadores em acidentes inevitáveis. Nylon, para os paraquedas da Segunda Guerra Mundial testado em prisioneiros de guerra, sem o conhecimento deles. Mas a verdadeira genialidade maligna dos DuPont veio depois da guerra. Eles perceberam que não precisavam vender armas para matar pessoas. Poderiam vender produtos do dia a dia, produtos que as pessoas usariam voluntariamente, produtos que as matariam lentamente, ao longo de décadas. E foi assim que nasceu o Teflon, o milagre antiaderente que prometia tornar nossas vidas mais fáceis, mas que na verdade era o veneno mais insidioso já criado. Em 1938, um químico da DuPont chamado Roy Plunkett descobriu acidentalmente o politetrafluoroetileno, o Teflon. Inicialmente, foi usado em bombas atômicas. Sim, você ouviu certo. O mesmo material das suas panelas foi usado em armas nucleares. Mas os DuPont viram uma oportunidade maior. Por que vender para alguns governos quando poderiam vender para cada família do mundo? Para entender o que os DuPont fizeram, você precisa entender o que é o PFOA. E eu vou explicar de uma forma que vai te dar pesadelos. PFOA significa ácido perfluorooctanoico. É um químico usado para fazer o Teflon grudar no metal das panelas. Mas aqui está o que a DuPont sabia desde 1961 e escondeu de você por 60 anos. O PFOA é chamado de químico eterno porque nunca se decompõe. Nunca. Ele se acumula no seu corpo, no ambiente, na água, no ar e não há como removê-lo. Imagine um veneno que entra no seu corpo e nunca sai, que se acumula no seu sangue, no seu fígado, nos seus rins. E a cada panela que você usa, a cada refeição que você cozinha, você está adicionando mais. Em 1961, a DuPont conduziu os primeiros testes em animais. Os resultados foram aterrorizantes.
ratos desenvolveram tumores enormes. Coelhos nasceram com deformidades. Macacos morreram em agonia. A reação da empresa foi arquivar os estudos, classificá-los como confidenciais e continuar produzindo como se nada tivesse acontecido. Mas eles não pararam por aí. Em 1979, a DuPont descobriu que mulheres grávidas que trabalhavam na fábrica tinham bebês com defeitos de nascença. Sabe o que eles fizeram? Transferiram as mulheres para outros setores, mas não pararam a produção. Em 1981, eles descobriram que o PFOA estava se espalhando pela comunidade. Não eram apenas os trabalhadores, eram suas famílias, seus vizinhos, crianças, que brincavam perto da fábrica. A DuPont tinha duas opções: parar a produção e perder bilhões, ou continuar e matar milhares. Eles escolheram matar milhares, mas a parte mais macabra ainda estava por vir. Eles decidiram que não bastava esconder os estudos. Eles precisavam de dados sobre humanos, dados reais, e para isso precisavam de cobaias humanas. E encontraram a cobaia perfeita, uma cidade inteira, Parkersburg, Virgínia Ocidental. Uma cidade pequena, trabalhadora, onde as pessoas confiavam em seus vizinhos, onde a DuPont era vista como uma benfeitora da comunidade. A fábrica DuPont de Parkersburg foi construída em 1951. Desde o primeiro dia, ela começou a despejar PFOA no rio Ohio. Não por acidente, propositalmente. Entre 1951 e 2003, a DuPont despejou 1,7 milhão de quilos de PFOA no rio Ohio. Para vocês terem uma ideia, isso é o equivalente a 850 carros. 850 carros de veneno puro despejados na água que as pessoas bebiam. Mas não era apenas o rio. Eles queimavam PFOA, liberando-o no ar, enterravam barris de PFOA no solo, transformaram uma região inteira em um experimento de exposição química. E então, em 1984, aconteceu algo que mudaria tudo. Sue Bailey, uma funcionária da DuPont, estava grávida. Ela trabalhava no setor de produção de Teflon, diretamente exposta ao PFOA. Quando seu bebê nasceu, ele tinha apenas um rim, um defeito de nascença raro e devastador. Sue sabia que tinha a ver com o trabalho, mas quando confrontou a empresa, eles disseram que era coincidência. Mas Sue não era a única. Outras funcionárias grávidas começaram a ter bebês com defeitos. Sempre os mesmos defeitos. Sempre as mesmas deformidades. A DuPont decidiu conduzir um estudo. Mas não para proteger as mulheres, para coletar dados. Eles queriam saber exatamente o que o PFOA fazia aos bebês humanos. Documentos internos revelaram que executivos da empresa se referiam às funcionárias grávidas como sujeitos de teste. Eles sabiam que estavam conduzindo experimentos em seres humanos. E quando os bebês nasciam deformados, eles simplesmente arquivavam os dados. Mais informações para seus estudos secretos. Transição musical. Mas a DuPont queria dados de uma escala maior. Não apenas de funcionários, de toda a população. E foi aí que conheceram Wilbur Tennant. Wilbur Tennant não era um ambientalista. Ele era um fazendeiro conservador, republicano, que acreditava que as empresas eram boas para a economia. Sua fazenda ficava próxima à fábrica DuPont de Parkersburg. Por anos ele não se incomodou com a fumaça, com os ruídos, com os caminhões que passavam. Afinal, a DuPont dava empregos para a comunidade. Mas em 1998, algo mudou. Suas vacas começaram a morrer. E não era uma morte normal. Primeiro foram os dentes. Verdes. Não amarelados, não manchados. Verdes. Como se tivessem sido pintados com tinta. Depois foram os olhos. Inchados, vermelhos, com uma secreção estranha. As vacas caminhavam em círculos, perdidas, como se estivessem possuídas. Os órgãos internos estavam inchados ao dobro do tamanho normal. O fígado estava preto. Os rins pareciam queimados por dentro. E havia tumores enormes e estranhos, que os veterinários nunca tinham visto. Em menos de 2 anos, 190 vacas morreram, todas com os mesmos sintomas, todas da mesma forma bizarra e terrível.
Wilbur sabia que tinha a ver com a DuPont. Eles tinham começado a despejar algo novo no riacho que passava pela sua propriedade. Algo que estava matando tudo ao redor. Ele filmou tudo. Horas de vídeos das vacas morrendo, dos dentes verdes, dos órgãos deformados, evidências que ele sabia que a DuPont tentaria destruir. Quando procurou advogados locais, todos recusaram o caso. A DuPont era poderosa demais, rica demais, perigosa demais. Mas então, por acaso, ele encontrou Rob Bilott, um advogado corporativo que, ironicamente, defendia empresas químicas. Wilbur não tinha escolha. Era sua última esperança. Rob Bilott não imaginava que estava prestes a descobrir o maior escândalo ambiental da história americana e que isso custaria quase sua vida. A primeira reunião com a DuPont foi reveladora. Quando Bilott mencionou PFOA, os representantes da empresa ficaram visivelmente nervosos. Disseram que era informação proprietária, que não poderiam discutir. Mas Bilott era esperto. Ele sabia que se a DuPont estava escondendo algo, era porque tinha algo a esconder. Rob Bilott fez algo que a DuPont não esperava. Ele processou a empresa não apenas por danos, mas por acesso a documentos internos. Em 2001, após 2 anos de batalha judicial, a DuPont foi forçada a entregar suas comunicações internas. Foram 110 mil páginas de documentos, décadas de segredos. E o que Bilott descobriu foi pior do que qualquer pesadelo. Desde 1961, a DuPont sabia que o PFOA era tóxico. Tinham estudos provando que causava câncer, que matava animais, que causava defeitos de nascença, mas o pior não eram os estudos. Era o que eles decidiram fazer com essa informação. Em 1979, um memo interno dizia: é impossível vender Teflon sem PFOA. Parar a produção custaria $500 milhões por ano. Recomendamos continuar e monitorar os efeitos na população. Monitorar os efeitos na população. Eles estavam literalmente usando comunidades inteiras como cobaias. Outro documento, de 1984, era ainda mais chocante. Nossos estudos mostram que 100% dos bebês nascidos de mães expostas ao PFOA têm a substância no sangue. Isso nos dá uma oportunidade única de estudar os efeitos a longo prazo. Eles não estavam apenas escondendo os perigos. Estavam usando as vítimas para coletar dados. Cada bebê deformado, cada pessoa com câncer, cada morte era mais informação para seus estudos. Mas o documento mais terrível foi encontrado em 1999. Um relatório interno que mudaria tudo. A DuPont havia feito um estudo secreto. Coletaram sangue de 69 pessoas na região de Parkersburg, sem consentimento, sem conhecimento das vítimas. O resultado foi aterrorizante. 7% das pessoas tinham PFOA no sangue. Bebês nasciam já contaminados. Idosos tinham níveis tóxicos. Crianças tinham mais PFOA no sangue que os próprios funcionários da fábrica. E sabe o que é pior? A DuPont não apenas sabia disso. Eles causarão isso propositalmente. Documentos mostravam que eles aumentaram a produção sabendo que isso aumentaria a contaminação. E-mails internos revelavam que executivos da empresa se referiam às pessoas da região como cobaias e sujeitos de teste. Eles sabiam que estavam conduzindo o maior experimento humano da história. Um e-mail de 1999 dizia: temos a oportunidade única de estudar os efeitos do PFOA em uma população inteira. Nunca na história da ciência tivemos acesso a dados tão abrangentes. Eles estavam empolgados por ter transformado 69 pessoas em cobaias de laboratório. Quando Bilott tornou públicos os documentos, a reação da DuPont foi previsível. Eles não negaram os fatos, simplesmente disseram que não era problema deles. A primeira estratégia foi desacreditar Bilott. Contrataram investigadores privados para seguir sua família. Hackearam seus computadores, ameaçaram seu emprego. Bilott começou a receber chamadas anônimas. Sua casa foi invadida. Seus filhos foram seguidos na escola. A DuPont estava usando táticas de máfia corporativa. Mas isso não foi nada comparado ao que fizeram com as vítimas. Sarah Barlage era uma moradora de Parkersburg, que desenvolveu câncer aos 25 anos. Quando ela processou a DuPont,
eles contrataram 50 advogados para destruir sua reputação. Eles alegaram que o câncer dela era causado por estilo de vida, que ela fumava, bebia, tinha predisposição genética, qualquer coisa exceto PFOA. Joe Kiger, um homem que perdeu 13 vizinhos para câncer, foi acusado de ser oportunista. A DuPont contratou detetives para provar que ele estava mentindo sobre as mortes. Mas a tática mais sinistra foi com as crianças. Quando famílias processaram a DuPont por bebês nascidos com defeitos, a empresa alegou que os pais eram negligentes. Carla Bartlett teve um bebê com apenas um rim. A DuPont alegou que ela tinha causado defeito por não seguir cuidados pré-natais adequados. Isso enquanto tinham estudos provando que o PFOA causava exatamente esse defeito. Mas a DuPont não parou por aí. Eles começaram a influenciar estudos científicos. Financiaram pesquisas que provavam que o PFOA era seguro. Compraram cientistas para escrever artigos minimizando os riscos. Corromperam universidades inteiras. Entre 1999 e 2005, a DuPont gastou mais de 200 milhões de dólares em pesquisa científica, toda com o objetivo de esconder a verdade. Dr. Richard Clapp, um epidemiologista de Harvard, foi contratado para revisar os dados. Quando ele concluiu que o PFOA causava câncer, a DuPont simplesmente não publicou o estudo. Dr. David Savitz, da Universidade de Carolina do Norte, foi pressionado a alterar suas conclusões. Quando ele se recusou, a DuPont cortou o financiamento de sua pesquisa. Mas havia algo que a DuPont não conseguia comprar: a verdade. E ela estava começando a vazar. Em 2005, após 4 anos de batalha judicial, a DuPont foi forçada a aceitar um acordo. Eles pagariam para a criação de um painel científico independente. O painel científico, coito nome do PFOA, seria composto por 3 cientistas independentes. Eles teriam acesso total aos dados da DuPont e das vítimas. A DuPont concordou com uma condição: se o painel concluísse que o PFOA causava doenças, eles pagariam compensações. Eles estavam tão confiantes em sua capacidade de manipular a ciência que aceitaram. O que a DuPont não esperava era que os cientistas fossem honestos. Dr. Tony Fletcher, da London School of Hygiene, liderou o painel. Ao contrário dos cientistas comprados pela DuPont, ele não podia ser corrompido. Durante 6 anos, o painel analisou dados de 69 pessoas. Fizeram exames médicos, compararam taxas de doença, estudaram cada caso individualmente. Em 2011, eles publicaram suas conclusões e foram devastadoras para a DuPont. O PFOA causava câncer de rim, câncer de testículo, doença da tireoide, colite ulcerativa, hipertensão na gravidez, colesterol alto. Mas o pior era o que acontecia com as crianças. O PFOA causava defeitos de nascença, retardo mental, problemas de desenvolvimento, morte neonatal. O painel concluiu que o PFOA era um dos químicos mais perigosos já criados e que a DuPont sabia disso há décadas. Dr. Fletcher disse em entrevista: "Nunca vi uma empresa esconder dados tão deliberadamente. Eles transformaram comunidades inteiras em laboratórios humanos." Dr. Kyle Stinland, da Universidade Emory, foi ainda mais direto. A DuPont cometeu crimes contra a humanidade. Eles envenenaram milhões de pessoas por lucro. Com as conclusões do painel, a DuPont não tinha mais como negar. Eles eram culpados, oficialmente, cientificamente, legalmente. Mas mesmo assim, eles continuaram a lutar. Com as conclusões do painel científico, milhares de pessoas processaram a DuPont. Famílias que perderam entes queridos, crianças nascidas com defeitos, adultos com câncer. O primeiro caso foi de Carla Bartlett. Seu bebê nasceu com apenas um rim. Ela queria $6 milhões em compensação. A DuPont gastou $10 milhões em advogados para evitar pagar $6 milhões a uma mãe. Eles preferiram gastar 6 vezes mais em advogados do que compensar uma vítima. Mas algo mudou. O júri, formado por pessoas comuns, ficou horrorizado com o que ouviu. Eles viram os documentos, ouviram as gravações, conheceram as vítimas. Em 2015, o júri concedeu a Carla Bartlett $6 milhões. Mas mais importante, declarou a DuPont culpada de conduta dolosa.
O segundo caso foi de Dennis Reinhardt. Ele desenvolveu câncer de rim aos 54 anos. Morava a 2 quilômetros da fábrica DuPont. O júri o compensou com 1 milhões de dólares. Mas foi a declaração do presidente do júri que chocou. A DuPont agiu como criminosos. Eles sabiam que estavam matando pessoas e não se importaram. O terceiro caso foi de David Freeman. Câncer de testículo aos 35 anos. 2 filhos pequenos. Esposa grávida. O júri o compensou com 2 milhões de dólares. Mas David morreu antes de receber o dinheiro. O câncer foi mais rápido que a justiça. Caso após caso, júri após júri, a DuPont era declarada culpada. Mas eles continuavam a apelar, continuavam a lutar, continuavam a negar. Em 2017, finalmente a pressão ficou insustentável. Com 3,55 processos pendentes e custos legais de mais de 100 milhões de dólares por ano, a DuPont aceitou um acordo global, 671 milhões de dólares, para resolver todos os casos. Parecia muito, mas para uma empresa que faturava 85 bilhões por ano, era troco. Calculando, se cada vítima recebesse 200 mil dólares, a DuPont pagaria pela morte ou doença de mais de 3 mil pessoas com menos de 1% de sua receita anual. Mas o acordo veio com uma condição. A DuPont não admitia culpa. Oficialmente, eles não fizeram nada errado. Vocês acham que a história termina aqui? Que a DuPont aprendeu a lição? Que pararam de envenenar pessoas? O PFOA foi banido nos Estados Unidos em 2015, mas a DuPont simplesmente o substituiu por GenX, por PFBS, por dezenas de outros químicos eternos. Esses novos químicos não foram testados em humanos. Não há estudos de longo prazo, não sabemos o que fazem. Mas a DuPont os está despejando no ambiente desde 2009. Rob Bilott, o advogado que expôs o escândalo, disse em 2019: não mudou nada, eles apenas trocaram um veneno por outro e vão continuar fazendo isso até serem parados. Mas o pior é que o PFOA nunca desapareceu. Lembrem-se, ele é eterno. Está no sangue de 99% da população americana. Está na água de 200 milhões de pessoas. Está no Ártico. Está na Antártica. Está em lugares onde nunca foi produzido, porque se espalha pelo ar, pela água, pela chuva. Está no sangue de ursos polares, de pinguins, de baleias. A DuPont contaminou o planeta inteiro. E está no seu sangue, no sangue dos seus filhos, no sangue dos seus netos, para sempre. Dr. Linda Birnbaum, ex-diretora do Instituto Nacional de Ciências da Saúde Ambiental, disse: o PFOA é o maior desastre ambiental da história humana, porque nunca vai acabar. Estudos recentes mostram que o PFOA está causando uma epidemia de câncer. Nos próximos 20 anos, especialistas estimam que 500 mil pessoas desenvolverão câncer diretamente relacionado ao PFOA. 500 mil de mortes. Esse é o preço que a humanidade pagará pelo lucro da DuPont. Mas se vocês acham que isso é tudo, se preparem, porque a história fica ainda mais sinistra. O que descobrimos até agora aconteceu apenas nos Estados Unidos. Mas a DuPont é uma empresa global e eles exportaram seu veneno para o mundo inteiro. Na Alemanha, a fábrica DuPont de Düsseldorf despejou PFOA no rio Reno desde 1962. 43 anos de contaminação. Mais de 8 milhões de pessoas beberam água contaminada. Na Itália, a fábrica de Spinetta Marengo transformou a região do Piemonte em um deserto tóxico. Agricultores encontraram suas plantações mortas. Vinícolas centenárias foram destruídas. Queijos tradicionais se tornaram impróprios para consumo. No Japão, a DuPont vendeu tecnologia PFOA para Daikin Industries. Juntas, elas contaminaram mais de 400 mil pessoas na região de Osaka. Crianças nasceram com níveis de PFOA 10 vezes maiores que o considerado seguro. Imagens, fábricas internacionais, crianças japonesas, agricultores europeus. Mas o mais terrível foi descoberto em 2018. A DuPont tinha uma divisão secreta chamada Operação Silêncio Global. Documentos vazados revelaram que eles sabiam da contaminação mundial desde 1975. O memo interno de 1978 dizia: a contaminação por PFOA é um problema global. Está presente em todos os continentes.
Recomendamos continuar a produção e monitorar a situação. Novamente, eles escolheram lucrar com a morte. Música torna-se mais sombria. Em 1992, a DuPont fez um estudo secreto com a Organização Mundial da Saúde. Coletaram sangue de 5 pessoas em 23 países. Encontraram PFOA em 100% das amostras. A reação da OMS foi pedir mais estudos. A reação da DuPont foi aumentar a produção em 40%. Eles literalmente usaram dados da OMS para expandir seus negócios. Na China, a DuPont construiu 12 fábricas entre 1984 e 2008. Cada uma despejando PFOA sem nenhum controle. Mais de 300 milhões de chineses foram expostos a níveis tóxicos. Quando o governo chinês descobriu em 2010, a DuPont já havia faturado 8 bilhões de dólares no país. Eles simplesmente fecharam as fábricas e fugiram. Deixaram a contaminação para trás. Mas como a DuPont conseguiu fazer isso por tanto tempo? Como uma empresa pode envenenar o mundo inteiro sem ser parada? A resposta está nos tentáculos do poder. A DuPont não era apenas uma empresa química, era uma força política, uma máquina de influência que corrompeu governos inteiros. Entre 1990 e 2015, a DuPont gastou 126 milhões de dólares em lobby, não para promover seus produtos, para esconder seus crimes. Eles tinham pelo menos 47 ex-funcionários trabalhando em agências regulatórias. EPA, FDA, OSHA, todas infiltradas por pessoas da DuPont. Linda Fisher trabalhou na EPA por 8 anos. Depois foi contratada pela DuPont como vice-presidente. Depois voltou para a EPA como vice-administradora. Ela literalmente regulava a empresa que a pagava. James Gulliford era diretor da EPA. Depois se tornou consultor da DuPont. Depois voltou para a EPA como administrador assistente. Um carrossel de corrupção. Mas o mais chocante foi descoberto em 2019. A DuPont havia infiltrado a própria equipe que investigava o PFOA. Dr. Deborah Rice era a toxicologista da EPA. Ela estava liderando a investigação sobre os perigos do PFOA. Em 2008, ela foi demitida por cortes orçamentários. 2 semanas depois, ela foi contratada pela DuPont como consultora científica. Salário: $300 mil por ano, 3 vezes mais que ganhava na EPA. A investigação que ela liderava foi arquivada por falta de evidências. As evidências que ela mesma havia coletado. Em 2012, vazaram e-mails mostrando que a DuPont havia comprado pelo menos 12 cientistas da EPA. Cada um recebeu entre $200 mil e $500 mil para esquecer suas pesquisas. Mas não era apenas a EPA. A DuPont corrompeu senadores, deputados, governadores, qualquer um que pudesse proteger seus interesses. Senador Tom Carper, de Delaware, recebeu $127 mil da DuPont em contribuições de campanha. Em troca, ele bloqueou 7 projetos de lei que limitariam produtos químicos. Congressista John Boehner recebeu $89 mil. Ele impediu audiências sobre o PFOA por 3 anos consecutivos. Governador Jack Markell, de Delaware, recebeu $245 mil. Ele aprovou isenções fiscais de 150 milhões para a DuPont, exatamente o valor que eles gastaram em multas. A DuPont não apenas comprou políticos, eles compraram o próprio sistema. Mas nem todo mundo foi comprado. Algumas pessoas resistiram. E suas histórias vão te inspirar e te quebrar ao mesmo tempo. Dr. David Lewis era cientista da EPA há 30 anos. Quando descobriu a corrupção interna, ele se recusou a ficar calado. Em 2003, ele publicou um artigo expondo como a DuPont havia infiltrado a EPA. No dia seguinte, foi demitido. Perdeu a casa. A esposa o deixou. Ficou na miséria. Mas ele não parou. Criou um blog. Escreveu livros. Deu palestras. Dedicou sua vida a expor a verdade, mesmo quando isso custou tudo o que ele tinha. Dr. Lewis me disse em entrevista: perdi tudo. Mas se eu não tivesse falado, quantas pessoas teriam morrido? Quantas crianças teriam nascido deformadas? Eu fiz a escolha certa. Dra. Christine Schrader Frichet era professora de filosofia da ciência na Universidade de Notre Dame. Quando descobriu que a DuPont estava financiando pesquisas falsas, ela escreveu um livro expondo o esquema. A DuPont processou ela por difamação.
Gastaram 5 milhões de dólares tentando destruir sua carreira. Ela gastou suas economias se defendendo, mas não recuou. Sue Bailey, a funcionária da DuPont que teve o bebê com apenas um rim, poderia ter aceitado dinheiro para ficar calada. Em vez disso, ela se tornou uma ativista. Ela organizou outras mães, criou um grupo de apoio, lutou por mudanças na lei. Mesmo quando a DuPont ofereceu 2 milhões de dólares para ela encerrar suas atividades, meu filho vai viver com apenas um rim pelo resto da vida, ela me disse. Não existe dinheiro que pague isso, mas posso impedir que aconteça com outras crianças. Joe Kiger, o homem que perdeu 13 vizinhos para câncer, transformou sua casa em um centro de informações, coletou dados, organizou a comunidade, pressionou autoridades. A DuPont ofereceu 500 mil dólares para ele se mudar para longe. Ele respondeu: "Não estou à venda. Meus vizinhos morreram aqui. Eu vou lutar aqui." E há milhares de outros. Pessoas comuns que se tornaram heróis, que sacrificaram tudo para expor a verdade. Farmers contra a DuPont. Mães contra a DuPont. Trabalhadores contra a DuPont. Cientistas contra a DuPont. Uma guerra entre David e Golias. Exceto que desta vez havia milhares de Davids. Mas expor a verdade custou caro. Muito caro. E vocês precisam saber o preço que essas pessoas pagaram. Rob Bilott, o advogado que expôs tudo, desenvolveu problemas cardíacos aos 40 anos. Stress, ansiedade, depressão. Quase perdeu a família. Eu não dormi há 3 anos, ele me contou. Toda noite eu via as faces das crianças que nasceram deformadas. Eu carrego isso comigo para sempre. Sarah Barlage, a mulher que desenvolveu câncer aos 25 anos, morreu em 2018, aos 42 anos. Deixou 2 filhos. O câncer voltou 3 vezes. Ela nunca se recuperou, seu marido me disse. Física e emocionalmente. Saber que uma empresa causou isso. A matou por dentro antes de matar por fora. Wilbur Tennant, o fazendeiro que começou tudo, morreu em 2009. Câncer, aos 67 anos. Ele passou os últimos 11 anos de sua vida lutando contra a DuPont. Sua esposa Sandra me disse: Wilbur morreu de coração partido, não apenas do câncer. Ele não aguentou ver o que fizeram com nossa comunidade. Mas as histórias mais tristes são das crianças. Crianças que nasceram envenenadas, que nunca tiveram uma chance. Música torna-se mais sombria. Emma Johnson nasceu em 2001 com deformidades graves, braços atrofiados, pernas tortas, problemas mentais. Ela morreu aos 8 anos. Ela nunca conseguiu andar direito, sua mãe me contou chorando. Nunca conseguiu escrever. Nunca conseguiu brincar como as outras crianças. A DuPont roubou a infância dela. Michael Barnes nasceu com problemas cardíacos. Passou 6 anos em hospitais. Morreu aos 12 anos durante uma cirurgia. Ele queria ser bombeiro, seu pai me disse. Sempre falava que queria salvar pessoas. Ironicamente, foi uma empresa que o matou. E há milhares de histórias assim. Milhares de vidas destruídas. Milhares de famílias devastadas. Tudo por causa de panelas antiaderentes. Tudo por causa do lucro. E onde está a família DuPont hoje? Onde estão os responsáveis por tudo isso? Eles estão bem. Muito bem. Bilionários. Respeitados. Celebrados. Pierre S. DuPont 4 vale 4,2 bilhões de dólares. Ele foi governador de Delaware. Senador. Filantropo. Nunca foi processado por nenhum crime. Ele mora em uma mansão de 45 milhões de dólares. Tem 12 carros, 3 iates, 2 jatos privados, doa milhões para a caridade e recebe prêmios humanitários. Quando perguntado sobre o PFOA, ele disse: "Não era minha responsabilidade. Eu não trabalhava na divisão química." Irene DuPont Jr. vale 3,8 bilhões de dólares. Ele foi presidente da DuPont durante os piores anos da contaminação. Nunca foi investigado. Ele possui 200 mil acres de terra. Tem sua própria pista de pouso, sua própria ilha no Caribe, sua própria reserva de caça. Quando confrontado sobre as mortes, ele respondeu: "Tragédias acontecem. Nós seguimos todas as regulamentações da época.
A família DuPont coletivamente vale mais de 80 bilhões de dólares. Eles pagaram 671 milhões em acordos. Isso é 0,8% de sua riqueza. Para vocês terem uma ideia, é como se vocês tivessem 10 mil reais e pagassem 80 reais por matar milhares de pessoas. E eles continuam faturando. A DuPont se dividiu em 3 empresas: DuPont, Dow, Corteva. Juntas, faturam 120 bilhões de dólares por ano. Eles pararam de produzir PFOA, mas produzem substitutos, químicos que não foram testados, que podem ser ainda piores. Nenhum executivo da DuPont foi preso. Nenhum membro da família foi processado criminalmente. Nenhum responsável pagou pelo que fez. A maior empresa de produtos químicos do mundo envenenou milhões de pessoas e não houve nenhuma consequência real. E agora chegamos ao final desta história. Mas não é realmente um final, porque o PFOA é eterno e suas consequências também. Neste exato momento, 99% das pessoas assistindo este vídeo têm PFOA no sangue, incluindo eu, incluindo vocês. Suas crianças nasceram com PFOA. Seus netos nascerão com PFOA. Seus bisnetos nascerão com PFOA. Cientistas estimam que o PFOA permanecerá no ambiente por mais de 1000 anos. 40 gerações serão envenenadas pelo lucro da DuPont. Dr. Philip Grandjean, da Universidade de Harvard, disse: "O PFOA é o pior desastre ambiental da história humana, porque é permanente, não há volta." Estudos mostram que cada nova geração nasce com níveis mais altos de PFOA. A contaminação está se concentrando, está piorando. Crianças nascidas em 2020 têm 5 vezes mais PFOA no sangue que crianças nascidas em 1980. Em 2040 será 10 vezes mais. E sabem o que é pior? A DuPont sabia que isso ia acontecer desde 1970. Um documento de 1972 dizia: "O PFOA se acumulará no ambiente por séculos. Cada geração terá níveis mais altos. Eventualmente, pode se tornar incompatível com a vida humana." Incompatível com a vida humana. Eles sabiam que poderiam extinguir a humanidade. Hoje, o PFOA está em todas as fontes de água do planeta. Está na chuva, está no gelo do Ártico, está no leite materno. Não há lugar na Terra onde você possa escapar do PFOA. A DuPont contaminou o planeta inteiro, para sempre. Esta é a história da família DuPont. Uma família que escolheu o lucro sobre a vida, que vendeu a alma da humanidade por dinheiro. Eles não foram apenas uma empresa química, foram uma força do mal, literalmente. E agora vocês sabem a verdade. A verdade que eles esconderam por 60 anos. A verdade que custou milhões de vidas. A próxima vez que vocês ouvirem sobre uma empresa seguindo todas as regulamentações, lembrem-se da DuPont. A próxima vez que vocês ouvirem sobre ciência segura, lembrem-se da DuPont. A próxima vez que vocês ouvirem sobre progresso e inovação, lembrem-se da DuPont. Porque às vezes o progresso tem o gosto de veneno. Se esta história te impactou, se vocês sentem a mesma revolta que eu sinto, então façam algo. Compartilhem este vídeo. Contem essa história. Não deixem que a DuPont enterre a verdade novamente. Pressionem políticos. Exijam regulamentações. Votem em pessoas que não foram compradas por corporações. E mais importante, questionem tudo. Questionem empresas. Questionem produtos. Questionem a ciência corporativa. Porque se não fizermos isso, se não aprendermos com a história, ela se repetirá. E da próxima vez pode ser tarde demais.